Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para todo sempre. Todos são testemunhas de que a LBV realiza um trabalho jamais imaginado por aqueles que estudam religião. Estamos formando uma família imensa sem nenhum sectarismo religioso. Qual é a única instituição em que se inscrevem, de próprio punho assinando as suas propostas, católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, judeus, muçulmanos, esotéricos, teosóficos, materialistas, livres pensadores, ateus de boa vontade? Só mesmo a LBV. É o campo neutro, é o campo mais amplo da fraternidade real, pregada e exemplificada por Jesus. Nesta hora apocalíptica, podemos nós pensar em sectarismo religioso? Em manter esse pernosticismo, essa pedanteria de caráter religioso? Numa hora de incêndio que ameaça a humanidade? Não, meus amigos. Na hora do incêndio, até os inimigos se unem para apagar o fogo. E é o que ensina a LBV. A união de todos pelo bem de todos, principalmente pelo bem do nosso Brasil. Porque o que vem lá é muito sério. E só há um meio de evitar o que vem lá, é saber o que vem lá. E ninguém o saberá se não souber o Apocalipse. Hoje, quem não souber Apocalipse já não sabe Evangelho. Não pode mais dizer que sabe Evangelho. Que o Apocalipse é o coroamento natural do Evangelho unificado. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas vamos dar prosseguimento à interpretação do capítulo 14, versículos 6 a 12 do Apocalipse de Jesus segundo São João. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei ao Senhor Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal há de beber do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro de Deus. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão
guardam os mandamentos de Deus e a fé do Cristo Jesus. No versículo 13, do capítulo 14 deste Apocalipse, é pronunciada uma bênção para os mortos que desde agora morrem no Senhor. Isto é, desde o tempo em que a terceira mensagem começa a ser dada. Isto constitui uma demonstração cabal do fato de que a mensagem tem de ser dada antes da primeira ressurreição. Porque depois desse acontecimento, todos os que têm uma parte ali, e abrange a todos, tanto vivos quanto mortos, que não estão condenados à segunda morte, tornam-se como os anjos de Deus e não podem voltar a morrer. Pomos, portanto, de lado esta opinião acerca da época futura como absurda e impossível. Não é bíblica. Estamos preparados agora para examinar a terceira opinião, que a mensagem pertence à geração presente, a esta época, a esta gente que está aí hoje. O argumento sobre os dois pontos precedentes, como já vimos, ajuda a estabelecer a presente proposição. Porque se a mensagem não foi dada no passado e não pode ser dada no futuro, depois da volta do Cristo de Deus, onde poderia localizar-se, se não nesta geração, se estamos nos últimos dias? Eu teria muito a dizer, abrindo aqui um parênteses, porque antes da volta visível do chefe planetário, haverá várias voltas invisíveis do mesmo chefe planetário. Só será possível aos que têm vidência, clarividência, clareaudiência e outros dons imprescindíveis para esse contato direto com aquele que é realmente o caminho, a verdade e a vida. Mas não posso dizer hoje mais do que isto. Para todos os efeitos, só quando chegar a hora daquela ordem, diga tudo, e eu direi tudo, como simples, mero instrumento e muito enferrujado nas mãos divinas daquele que criou o planeta pela vontade de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O mundo foi feito por Ele, todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que se fez foi feito sem Ele, Cristo Jesus. É onde se dá a revelação do novo mandamento, provando que todos somos cristãos, com nomes diferentes, com apelidos. Cristãos católicos, cristãos espíritas, cristãos protestantes, cristãos judeus, shintoístas, hinduístas, budistas. Que importa? Que importa o rótulo? Que importa o nome? Somos todos do Cristo, somos todos de Deus, somos todos do Espírito Santo. A grande família do amor universal. Mas vamos continuar. Realmente, a própria natureza da mensagem
limita a última geração da humanidade. Veja quem tem olhos de ver. Proclama a hora da vinda do juízo, do julgamento de Deus. Mas o juízo pertence à conclusão da obra de salvação em favor do mundo. E a proclamação que anuncia a sua proximidade só pode, portanto, fazer-se quando nos aproximamos do fim. Demonstra-se ainda que a mensagem pertence ao tempo presente ao provar-se que este anjo é idêntico ao anjo do Apocalipse 10, que proclama a sua mensagem nesta geração, nesta. E os tempos são realmente chegados. Veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Sobre a identidade do primeiro anjo do Apocalipse 14 e do anjo do Apocalipse 10, basta o argumento do último capítulo. Mas o argumento mais forte, mais conclusivo, de que a mensagem pertence ao tempo presente, consiste em encontrar algum movimento nesta geração por meio do qual o seu cumprimento se tem realizado ou se está realizando. E aqui nos referimos a um movimento cuja existência será hoje difícil de encontrar alguém que ignore. Gente que estuda as Escrituras, principalmente o Apocalipse. É o movimento adventista do último século. Em 1831, Miller e Lowell Hampton, por um fervoroso e sólido estudo das profecias, foi levado à conclusão de que a dispensação cristã estava perto do seu fim. Colocou o termo que pensava ocorrer no fim dos períodos proféticos, aí por volta do ano de 1843. E esta data foi depois estendida até o outono de 1844. Chamamos as suas investigações um sólido estudo das profecias, porque adotou a regra de interpretação que se encontra na base de toda a reforma religiosa e de todo movimento de avanço ao conhecimento profético. A saber, tomar toda a linguagem das Escrituras, exatamente como faríamos com a de qualquer outro livro, em sentido literal, a não ser que o contexto ou as leis da linguagem requeiram que se interprete em sentido figurado, e deixar que uma passagem interprete outra passagem. É certo que, sob um ponto de vista vital, ele cometeu um erro, como vamos explicar. Mas, em princípio, e em grande número de pormenores, ele foi correto. Apenas ficou no ipsis verbis virgulisque, ao pé da letra. E como já dizia São Paulo apóstolo, a letra mata, o espírito sim vivifica. Estava num reto caminho, fez um avanço imenso sobre todo o sistema teológico do seu tempo. Quando começou a propagar os seus pontos de vista, eles encontraram um favor geral e foram seguidos por grandes despertamentos religiosos em diferentes partes do país. Em breve, uma multidão de colaboradores se reuniu em volta dele, e entre os quais se podem citar homens como Brown, Fitch, Leach,
Himes, e outros que eram então eminentes pelos seus conhecimentos e pela sua piedade no mundo religioso. O período marcado pelos anos de 1840 a 1844 foi de intensa atividade e grande processo nesta campanha. Foi proclamada ao mundo uma mensagem com todas as características de um cumprimento da proclamação do Apocalipse 14, versículos 6 e 7. A proclamação era enfática. Visava evidentemente ao chamado Evangelho Eterno. Pertencia ao fim desta época e à entrada da época eterna do Cristo, Rei da Justiça. Esse Evangelho do Reino é o que Jesus declarava devia ser pregado até o mundo, em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e só então viria o fim. Basta recordar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 14. Vocês entenderam por que é que nós não abrimos mão do rádio? A NBV não pode prescindir das ondas médias e das ondas curtas. Depois vai ter muito mais para que esta mensagem percorra o mundo inteiro. Isto é de interesse de Jesus, acima do nosso próprio idealismo, mas sempre impotente diante da limitação dos recursos humanos. Não, isto é do interesse máximo daquele que quer o Evangelho pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, porque só então virá o fim. Ninguém vai poder dizer que não foi avisado. Ora, o Evangelho não podia ser pregado a todas as nações como um sinal do fim, se não fosse compreendido como tal, e se a proximidade do fim não fosse, pelo menos, um dos seus temas principais. O Advent Herald, de 14 de dezembro de 1850, exprimiu bem a verdade sobre este ponto, escrevendo: como indicação da proximidade do fim, havia, porém, de se ver outro anjo voar pelo meio do céu com o Evangelho eterno, para o proclamar a todos os que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Exatamente o que está no versículo 6 do Apocalipse, capítulo 14. A missão deste anjo devia ser o mesmo Evangelho que tinha sido antes proclamado, mas relacionado com ele estava o motivo adicional da proximidade do reino, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E é o versículo 7. A pregação simples do Evangelho, sem anunciar a sua proximidade, não poderia realizar esta mensagem. As pessoas empenhadas neste movimento supunham que ele constituía um cumprimento da profecia. Pensavam que estavam mesmo a apresentar a mensagem deste Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Com este movimento, começou também o cumprimento da parábola das 10 virgens, contada por Jesus no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25. Nosso Senhor propôs para ilustrar e reforçar a doutrina da segunda vinda e do fim do mundo, que acabava de apresentar no mesmo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24.
Os que se interessaram nesse movimento saíram ao encontro do esposo, isto é, se levantaram para esperar a vinda do Cristo, olhando e aguardando seu regresso do céu. Mas o esposo tardou. O primeiro ponto de expectativa, o fim do ano de 1843, que segundo o cômputo judaico terminava na primavera de 1844, passou e o Senhor Jesus não veio. Enquanto tardava, tosquenejaram todos e acabaram dormindo. Surpreendidos pela inesperada dúvida, pela incerteza em que tinham sido arremessados, o interesse do povo começou a se desvanecer. O seu esforço começou a afrouxar. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, poder sair-lhe ao encontro. No meio tempo, entre a primavera de 1844, em que a princípio se supôs que terminariam os 2.300 dias, e aquele ponto do outono de 1844, ao qual, como depois se verificou, eles realmente se estendiam, um clamor como esse foi subitamente levantado. Involuntariamente foi adotada esta mesma fraseologia. Aí vem o esposo. A causa deste súbito despertamento foi a descoberta de que o grande período profético de 2.300 dias, isto é, anos, do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14, não terminava na primavera de 1844, mas se estendia até o outono desse ano. Por conseguinte, o tempo que supunham certo para o aparecimento de Jesus não tinha ainda passado, mas estava com efeito às portas. Na mesma altura, viu-se parcialmente a relação que existia entre o tipo e o antítipo quanto à purificação do santuário. A profecia declarava que o santuário seria purificado no fim dos 2.300 dias. Quer dizer, dias proféticos, portanto, anos. 2.300 anos. E como no tipo o santuário era purificado no 10º dia do 7º mês do ano judaico, esse ponto no outono foi por isso fixado com o termo de 2.300 anos. Caiu exatamente a 22 de outubro. Entre o início do verão de 1844, em que pela primeira vez se fez luz sobre este assunto, e o dia e mês já indicados com que terminavam os 2.300 anos, talvez nenhum movimento tenha jamais exercido maior atividade do que este acerca da segunda vinda de Jesus. Em nenhuma causa talvez se tenha realizado mais em tão curto espaço de tempo. Uma onda religiosa se espalhou por toda a nação, despertada como jamais o havia sido desde a reforma do século XVI, desde os tempos de Martinho Lutero. Esse foi o chamado movimento do 7º mês, limitado mais em particular aos Estados Unidos e ao Canadá. Mas o movimento geral acerca do segundo advento do Cristo e a proclamação de que vinda é a hora do seu juízo não se limitou a esse hemisfério, que foi realmente universal. Realizou sob este aspecto a proclamação do anjo a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Na sua obra sobre o segundo advento, volume 2, página 135, Morant Prop escreve:
Não é apenas na Grã-Bretanha que a expectativa da próxima vinda do Redentor é alimentada e levantada a voz de advertência, mas também na América, na Índia e no continente europeu. Na América, cerca de 300 ministros da palavra estão assim pregando este evangelho do reino de Deus. Enquanto nesse país, Grã-Bretanha, cerca de 700 da igreja inglesa estão levantando o mesmo clamor, alertando o povo. Hoje, viajou na Arábia, através da região habitada pelos descendentes de Robab. Na sua missão a Bukhara, fala assim de um livro que viu no Iêmen. Os árabes deste lugar têm um livro chamado Seera, que trata da segunda vinda do Cristo e do seu reino de glória. No Iêmen, passei 6 dias com os recabitas. Não bebem vinho, não plantam vinhas, não semeiam, vivem em tendas e se lembram das palavras de Jonadab, filho de Recabe. Em sua companhia estavam filhos de Israel da tribo de Dan, que residem perto de Terim e esperam em comum com os filhos de Recabe a breve vinda do Messias nas nuvens do céu. Temos que parar por hoje aqui. Mas isto é um fato da mais alta importância. Os judeus não aceitaram Jesus como aquele Messias anunciado no Velho Testamento desde os tempos de Moisés. Achavam que não podia ser aquele humilde carpinteiro. Tinha que ser um guerreiro, um homem sobrenatural pelo seu poder, de guerreiro para libertar Israel, humilhado debaixo do tacão de Roma. E ainda hoje, neste século XX, ainda há recabitas misturados com os filhos de Dan, esperando quem? O Messias. Esperando Jesus, que já veio há quase 2000 anos, e só vão reconhecer Jesus perto da sua volta. E também está profetizado pelo apóstolo São Paulo. Vai acontecer isto, é fato, um fato consumado, a conversão dos judeus ao cristianismo. Não dos homens que andam aí, mas ao cristianismo do Cristo de Deus. Meus amigos e meus irmãos, isto é um tema fascinante. Meditem bem. Cada versículo do livro das profecias finais mostra muita coisa digna de estudo. E é preciso ver qual o papel reservado ao nosso Brasil. Porque a nação que souber o Apocalipse, linha por linha, a nação que receber de Deus este privilégio, então também lhe caberá governar todas as nações deste planeta. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre.